Está no ar o mais moderno, sensacional podcast do mercado segurador. Hoje aqui comigo, sabe quem? Sabe quem? Ele! Aquele cara que penteia o cabelo ao meio. 400 fios para um lado, 400 para o outro. O cara que usa aquela camisa Lacoste, cuecas Calvin Klein. Só não tem o tênis Puma. Ricardo Matida, boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo Monteso. Boa noite, nosso convidado, que você quer fazer uma surpresa. Não vou falar o nome dele, mas boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Ah, legal. Ó, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Estamos aí para todo o Brasil e até no mundo. Fiquei sabendo que recentemente tivemos algumas chamadas aí internacionais falando que tem acompanhado os CMs. Nos deixa muito orgulhoso, né, Matilda? Com certeza, é um privilégio. E hoje aqui comigo, sabe quem? Você que é corretor de seguro e vende plano de saúde, você tem que assistir esse podcast. Se você não é, tem que assistir também. Se você é empresário, você precisa assistir. Se você não for, você precisa também. Se você quiser ter uma franquia, você precisa assistir. E se você não quiser, precisa ter também, porque o nosso convidado, ele passou por todas essas fases e ele vai contar um pouquinho. Dr. Sidney Show de Mori, muito obrigado, meu amigo. Médico, já sabia que ia ter que consertar bastante coisas, fez ortopedia, é isso, doutor? Ortopedista. Ortopedista, foi dono de um hospital aqui na nossa região, teve uma franquia de planos de saúde, depois criou, construiu, participou da sua própria assistência médica, né? E depois atingindo aquilo que todo empresário, porque aqui, doutor, a gente fala muito de empreendedorismo, gostaria, que é o equity da sua empresa, e acabou comercializando ela alguns anos atrás. Doutor Sidney, muito obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo. Para a gente é um grande prazer o senhor aqui essa noite, né? Os corretores do milhão ficam muito felizes, né, Matilda? Com certeza. Com essa presença que é muito ilustre, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Marcelo, obrigado, Ricardo. Estou à disposição de vocês. Doutor, conta pra gente um pouquinho, como é que foi? O senhor começou a sua carreira como médico em qual ano? Eu me formei em 78 na Escola Paulista de Medicina, que hoje chamo de Unifesp, e depois eu fui fazer residência de ortopedia no Hospital das Clínicas, na USP, a Faculdade de Medicina da USP. Terminei em 82 e o meu pai já tinha o Hospital Ipiranga, na época ele já tinha ampliado, e eu vim aqui trabalhar no ambiente que era basicamente INAMPS, hoje SUS. Eu costumo dizer que era uma época romântica da medicina. Mogi das Cruzes, em 1982, não sei, acho que não tinha 200 mil habitantes, menos da metade. Estou chutando, não verifiquei. Mas era uma cidade horizontal. E todos os hospitais de Mogi, que era Mãe Pobre, Santa Casa, Hospital Santana e Hospital Ipiranga, atendiam quase que exclusivamente o INAMPS. Era uma época em que nós podemos dizer que havia assim, uma facilidade de acesso gratuito, público, através do sistema público, na saúde, muito amplo. E os 4 hospitais se esmeravam e competiam na melhor assistência da população. Então, era uma época bastante tranquila, mas era uma época que eu diria romântica da medicina. Olha que bacana. Ô Matida, você em 1982 estava onde, Matida? 1982, eu já estava trabalhando firme nessa área da saúde. Eu conheci o Dr. Sidney no final da década de 80. Fui conversar com ele lá no Hospital Ipiranga, pedi um emprego. E ele me recebeu muitíssimo bem. Eu guardo assim as melhores recordações, porque ele, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, ele é uma pessoa humana, e desde aquela época todo mundo falava: poxa, você vai conversar com o Dr. Sidney Mori, o dono do Hospital Ipiranga? E aí, ouvi dizer que ele é realmente uma pessoa muito educada, muito transparente. E olha, tudo o que me disseram dele,
eu pude constatar nesse primeiro contato que eu tive com ele. E graças a Deus deu certo, ele me deu um emprego. Ô, doutor, elogios igual esse, o senhor deve estar acostumado a receber, né? E uma coisa que o senhor estava falando que é muito legal, o meu pai já tinha um hospital, né? O doutor Nobolo também, uma referência aqui na nossa região, um rapaz que, quando as pessoas falam principalmente da questão da medicina, não foi fácil para ele, né, doutor? Como que ele se forma médico? Mas, na verdade, assim, muito pelo contrário, foi fácil. Ele mesmo fala que ele chegou aqui, ele se formou em 1953, fez 2 anos de estudos ou estágio na cirurgia geral, chegou aqui em 1955, já para casar com a minha mãe, que era colega de turma dele, minha mãe ginecologista. Eles vieram para cá porque o meu avô mudou-se para Mogi das Cruzes quando ele tinha 14 anos. Ele fez o ginásio aqui, o colégio aqui, a faculdade tentou a USP, uma concorrência grande, não conseguiu e foi fazer no Rio de Janeiro. E lá ele fez grandes amigos que manteve até o final da vida. E engraçado, você sabe que os amigos dele que moravam com ele viraram todos donos de hospital. Mesmo que seja um psiquiátrico, o Dr. Serra, lá em Itatiba, se não me engano, o Dr. Enzo Ferrari, recém-falecido, dono do Hospital São Bernardo, e o meu pai aqui em Mogi das Cruzes, do Ipiranga. E ele falava que era fácil porque o meu pai ele tem uma vocação para ser médico. Então, atender pacientes, para ele, é muito mais prazer do que algum tipo de trabalho e tudo mais, né? E é uma característica que ele manteve até o início da pandemia, quando obrigatoriamente ele deixou de atender os pacientes em março de 2020. Então ele atendeu até 96 anos de idade. Olha isso daí, né? Então aquela máxima que diz que você é a média dos amigos que você anda, convive, se confirma, né? Todos eles acabaram sendo médicos, donos de hospitais. E doutor, conta uma coisa pra gente então. Então, a parte clínica mesmo, com a ortopedia, o senhor teve isso por um período na sua vida. E quando que o senhor entendeu que é legal, também se identificava com a profissão, mas que a parte administrativa, ou que o hospital, ou que os negócios precisavam mais de um cunho profissional no lado empreendedor? Quando que isso desperta no senhor, doutor? Engraçado que hoje, eu vejo que o que eu gostava mesmo era de atender pacientes. Eu, ortopedista, eu vim aqui junto com os demais colegas ortopedistas e comecei a atender. Mas, logo na primeira semana, o seu Nilton, que era o administrador, pediu que eu ajudasse na gestão do hospital, porque o hospital que atendia em Nampes era muito difícil de se viabilizar. E aí ele precisava de ajuda. Então eu comecei aos poucos a entrar nessa parte administrativa. E eu me recordo que eu atendia na parte da manhã e à tarde ficava na administração. Eu sempre tive uma característica de procurar aprender com os líderes de mercado. Era uma característica minha, então eu ia atrás de quem estava liderando no mercado e ia aprender. E isso fez com que eu ficasse amigo de uma pessoa muito especial, que é o Dr. Aires da Cunha, que na época ele tinha, não a melhor, a maior, mas era a melhor operadora de plano individual de São Paulo, que era a Blue Life. Interessante. Com quem eu me associei para fazer a Blue Life Mogi, e eu tive o prazer de convidar o Ricardo para ser o nosso gerente durante algum tempo. Foi nessa época que... Mas, doutor, deixa eu só entender uma coisa. Na questão... Isso é legal, né? Quando a gente fala muito de empreendedorismo, a gente tem que ter referências. E o senhor está dizendo que viu lá uma grande referência, mas ir para a questão de adquirir uma franquia de uma medicina de grupo, já era pensando no know-how que isso poderia trazer para negócios futuros, ou era para aumentar mesmo ali o desempenho? Não, a história é mais longa, porque, na verdade, em algum momento, não vou recordar agora, 85, 84 talvez, quando entrou o governo Sarney, eu percebi que havia uma campanha para
tirar os hospitais privados do contrato com o INAPS. E era uma campanha articulada por ministros da Previdência e da Saúde do governo Sarney, acho que 84, se não me engano, e a campanha era bastante acirrada. Então, você tem que pegar e começar a antever alguns fatos para que você não seja pego no contrapé. E eu percebi que um hospital privado, como era o Hospital Santana, Ipiranga e a Mãe Pobre, continuar atendendo o SUS, tinha os seus dias contados. Aí eu entrei em contato com a Golden Cross, que era a líder, era a maior, não a melhor da Blue Life, e com o Dr. Aires da Cunha, e eles me franquearam os contratos, a forma como eles faziam, e eu comecei então a vender um plano de saúde regional chamado Sistema Ipiranga de Assistência Médica, na época Cian. Depois, como o Cian já tinha uma empresa que tinha esse nome registrado lá em Sorocaba, eu mudei para Ampla, mas a empresa mesmo era Sistema Ipiranga de Assistência Médica. E aí eu me tornei uma grande empresa regional. Precisava de ter a experiência de trabalhar com alguma operadora nacional. E a ideia foi eu me associar com a Blue Life. Eu não vou lembrar de datas, mas provavelmente a Blue Life ficou comigo de 87 até 97, mais ou menos, quando uma concorrente nossa falou que ia fazer uma franquia da Interclínicas. Aí eu corri na frente e a maior já era a Mil em São Paulo, e eles estavam lançando um modelo de franquia. E eu trouxe a primeira franquia para cidades de médio porte ou pequeno porte da Mil, que foi um grande sucesso. Que legal. Matida, você lembra o que você fazia nesse seu primeiro emprego aí com o Dr. Sidney? Ele já disse, era o gerente comercial. Como é que era aquela época? A gente que é de planos de saúde, como é que você vendia o plano de saúde naquela época? Bom, naquela época eu era o gerente comercial dele, então eu já tinha alguma experiência que eu vinha de uma outra empresa, no caso a MedService. E a MedService lá em São Paulo, eles trabalhavam com grandes empresas, na maioria multinacionais. E eu era o account, eu era o responsável pelo meio campo, né, com essas empresas. Então eu já tinha alguma bagagem, mas eu posso contar algumas peculiaridades dele? Ô, Matida, aqui o programa é seu. Então tá, olha, eu vou contar o seguinte. Eu realmente comecei, né, com ele e a gente participava de algumas negociações. Imagina um menino de 20 e poucos anos saindo com essa fera. Fala, poxa vida, você saiu com o Dr. C? Não, saí. Até a gente foi visitar uma empresa numa reunião e às vezes eu ia sozinho e trazia as informações para ele. Falei, olha, Dr. Sidney, aconteceu isso, isso, isso. Algumas vezes ele falava assim, Ricardo, se você tiver alguma dificuldade, fala que você é meu primo. Fala que você é meu primo. Pô, japonês, pô, ninguém vai questionar. Japonês fala que é meu primo. E olha, isso me abria muitas portas, porque reconhecidamente ele já era uma referência na região. Naquela época, hein, a gente está falando aí da década de 80, né? Teve um outro caso também, que o Hospital Ipiranga, ele fazia vários cursos para os seus funcionários, para os seus colaboradores. E um desses cursos, eu não sei se ele vai se lembrar, foi de uma empresa de duas moças. E essas duas moças fizeram vários cursos e nós participamos. E elas nos convidou para irmos para o Rio de Janeiro também assistir um curso delas. Quem foi com ele? Ricardo Matida. E olha só, aquela época, ele tinha um Quantum vinho. Era o carro dele, um Quantum vinho. Eu me lembro até hoje. Ele passou em casa, aqui no Socorro, às 5 horas da manhã, e simplesmente chegou e falou assim, Tó, Ricardo, a chave, leva para o Rio de Janeiro. Olha a responsabilidade do garotinho aqui de levar o Dr. Sidney Mori para o Rio de Janeiro e chegar lá são e salvo. Quer dizer, você vai numa situação meio que
sabe? Ufa, Tenso. tenso, ainda bem que nós chegamos. Os 400 quilômetros parecia que tinha 2.000, né? Mas foi O doutor honra, certamente né? não deve lembrar dessa história, né, doutor? Eu dormi. Eu dormi. Mas dormiu porque o motorista era ruim ou Não, o porque tava com Ricardo sempre sono? foi muito responsável. O Ricardo dirigia com muito cuidado. E tem uma última também. Naquela época, não existia McDonald's facilmente de ser achado. Existia um ou outro. E eu me lembro que eu fui uma vez com ele para São Paulo, e na volta nós passamos no Shopping Morumbi. E no Shopping Morumbi tinha um McDonald's. Olha só! E eu cheguei e falei, poxa, eu vou comer um Big Mac com o Dr. Sidney. Comemos o Big Mac e eu trouxe o Big Mac ainda para minha esposa, porque ele falou, olha, leva um Big Mac para Ana também, porque é novidade. E eu trouxe esse Big Mac. E foi assim uma coisa que eu posso estar hoje com 57 anos, pode ser daqui a mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu nunca vou me esquecer isso na minha vida. Que legal, né? Você vê, são os exemplos, né? E então quer dizer que o senhor dormiu nesse trajeto aí, doutor, porque mais confiava na responsabilidade. E o senhor contando essa história aqui, né, e o Matilda também falando, e eu lembrei, porque eu entro no sistema Ipiranga de Assistência Médica em 1999 como office boy do Dr. Sidney lá, e eu fui CAD do Dr. Nobolo, lá no campo de golfe. Ele pegava os boys para ir jogar, e ele era também uma pessoa que, da mesma maneira que você comeu um McDonald's com ele, eu também comi alguns lanches com o Dr. Nobolo trabalhando como CAD dele, né? E você vê que são os exemplos, tanto acontecia com o pai como com o filho, e creio que isso eles levam, e é o caso do sucesso, né, que vai além. Mas, doutor, eu entendi, né, ponto que o senhor estava ali, talvez numa zona de conforto, mas viu que empresas que eram privadas trabalhando para o governo, talvez poderia ficar a ver navios, já foi atrás de uma assistência médica, entendeu como o negócio funcionava, operou com ela por mais de 10 anos, que nem o senhor disse aqui. E quando que o senhor atingiu o que a gente chama do empreendedorismo, daquele ponto de inflexão, né? Que é a hora que você olha o equity do negócio e fala, rapaz, eu já tenho, porque eu entrei em 99 lá na Ampla Assistência Médica. Eu creio que o senhor deveria ter aqui, não sei se vai recordar, mas quantas mil vidas na região que estava, e quando que o senhor sentiu que falou, opa, a mil está aumentando, outras estão aumentando, qual que era o momento de vender ou não essa operação, ou por que vender, doutor? A gente tem que, na verdade, nós temos que antecipar o que vai acontecer no mercado, né? E eu encontro com frequência com alguns ex-operadores grandes, por exemplo, o Dr. Paulo Barbante, que era dono da Intermédica. Eu tenho um pequeno, muito reduzido grupo, janto com ele 2 vezes ao mês, né? E a gente nem fala desse tempo, porque eu costumo dizer que é do tempo romântico. Era um tempo romântico porque nós começamos, não tinha nenhum modelo de assistência médica. Nós tínhamos que fazer os contratos, nós tínhamos que pegar e fazer os credenciamentos, nós tínhamos que fazer o modelo de assistência, nós que começamos a fazer a parte de controle, a parte de estatística. Então, realmente assim, nós começamos muito no começo. Então, para mim, foi uma grande escola. Agora, como ele disse, eu tive também a oportunidade de estar sempre junto com empresários de São Paulo, porque nessa época eu era, por parte do hospital, diretor do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo, e como sendo de lá e acompanhar a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, eles me convidaram para ser diretor, eu era primeiro secretário da Associação Brasileira de Medicina de Grupo. Isso me permitiu manter contato com os que fizeram a medicina de grupo, desde o começo, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer, aprender e conversar com os diretores das diversas operadoras. A partir de 1999, houve uma resolução do Ministério da Saúde que montou, então, o que a gente chama de
Regulamentação do plano de saúde. Qual que era o nome da lei? Lembra? É de 99, né? Enfim. 9596/98. O que eu comecei a antever? Eu comecei a antever que havia uma intenção do governo em reduzir a quantidade de players no mercado. De que forma? Dificultando o oferecimento de serviço, ou seja, o serviço tem que ser muito amplo, o serviço tem que ser bastante abrangente, que para uma empresa com poucas vidas, nós tínhamos na época 30 mil vidas, e ainda mais no extremo leste de São Paulo, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de fazer transplantes, fazer procedimentos cardíacos na época, quimioterapia, tudo mais, tal, a parte da oncologia. E aí eu percebi que ia haver uma concentração no mercado. Antevendo isso, eu entrei em contato com a Mil e nós repassamos a operação para eles, né? A grande vantagem é que eu continuei ainda, enquanto o Dr. Edson estava à frente da operação também, 5 anos contratuais à frente da Ampla e já como diretor da Mil, e foi uma oportunidade de grande aprendizado. Depois eu tive a oportunidade de administrar a Santa Casa de Mogi das Cruzes, que fizemos um trabalho que eu fiquei muito satisfeito, porque pegamos uma entidade com um déficit mensal de R$400 mil, em 2013. E em 5 meses, nós fizemos com que ela ficasse superavitária em 40 mil por mês. Ou seja, de alguma forma, nós arrumamos 440 mil. Ela deixou de perder 440 mil. E a ponto de que, quando nós entregamos a Santa Casa para a Irmandade, uma vez que ela estava saneada, a estimativa de retorno era de um número muito grande, 8 milhões. Nem instituição privada fazia isso. Mas, enfim, foi uma grande experiência. E depois fui trabalhar para a Intermédica, por exemplo, né, como diretor, também uma grande instituição, onde eu aprendi a admirar a forma de trabalho da Bain Capital. E depois, a convite dos prefeitos, fui diretor do Hospital Municipal. Que legal, hein? Olha aí, você que nos acompanha hoje, cara, eu creio que é uma aula, acho que tudo que um empreendedor quer, o Dr. Sidney acabou vivenciando nesses anos. E hoje, doutor, ontem, na realidade, a gente estava batendo um papo, o senhor falou uma coisa que foi bem interessante, né? O nosso público aqui, ele é bem voltado para planos de saúde, doutor. Como que o senhor está enxergando o futuro da assistência médica? Ontem a gente falava algumas coisas com a estimativa de vida, né? O senhor estava até falando, a gente começou brincando, ele perguntou quantos anos você tem, Marcelo? Eu falei, tem 41, ele falou, você tem uma vida difícil, né? Que ele achou que eu estava com mais, mas era uma brincadeira. Mas como que o senhor vê esse futuro agora, doutor? Quem que as operadoras têm que focar? Hoje eu estava lá na United Health, que é a compradora da Mil, eu estava conversando lá com alguns pares e, na verdade, o que acontece é o seguinte, os negócios, via de regra, são uma espécie de roda gigante, né? Uma vez em cima você está no topo, de repente você está embaixo. Houve época em que o hospital era ruim, depois ficou muito bom, há uns 5 anos atrás, e agora está muito ruim. E assim como as operadoras. Quem leu, viu que o ano passado, 2022, foi um ano terrível para as operadoras, porque todas elas tiveram uma redução de rentabilidade e de caixa tremendo. E nós sabemos que mantém-se assim, ou seja, as operadoras se degradando com os custos, as vendas difíceis porque os planos estão muito caros. Porém, o que eu sinto é que para aquele que tem condições financeiras, o plano de saúde é quase que essencial, uma vez que o que a saúde pública oferece, ela pode ser
boa ou até aceitável no tratamento das urgências, mas você não consegue uma cirurgia eletiva de alta qualidade pelo plano de saúde particular. Muitos hospitais nem aceitam, né? Então, o plano de saúde ocupa o seu lugar. E, vamos dizer assim, a concorrência que era enorme, por exemplo, eu sou da época que nós tínhamos Medial, Amesp, Amico, Interclínicas, fora uma série de outras operadoras menores em São Paulo. Hoje, não estou falando de seguradora, não estou falando de Sul América nem Bradesco, né, tal. Nós estamos falando de operadoras, Sansil, gigante. Essas, algumas quebraram e outras foram adquiridas. Hoje, nós temos basicamente duas, que é a UHG, dona da Mil, e a Apvida, dona da Interclínicas, da Intermédica. E a gente percebe que ambas estão com muita dificuldade, né? Então, vamos ver o que o futuro vai reservar. Não vai deixar de existir. A UHG, por exemplo, está sendo vendida. Está sendo vendida pelo mesmo preço que ela comprou em 2012, ou seja, 11 anos atrás. Sendo que já comprou vários hospitais, entre eles o Samaritano, que ela pagou 2 bilhões. Ou seja, nesses 10 que ela pagou em 2012, não constava uma série de hospitais bons, que ela foi comprando ao longo do caminho e vai vender pelo mesmo preço que pagou. Então, quer dizer, está minimizando os prejuízos, porque acho que nunca teve lucro, né? Agora, uma coisa que todos têm que atentar nós estamos envelhecendo. A população está envelhecendo. E o paciente idoso tem patologias distintas, tem patologias crônicas que são mais onerosas para a operadora. Então a operadora tem que aprender a como monitorar e como administrar a saúde desses idosos, porque administrar a doença vai ser impagável. É isso aí. Matida, você que conhece o doutor há tanto tempo, essa aula pra gente aqui, né, de empreendedorismo, de vida, de futuro também. A gente sempre brinca com o ditado, né, que pai e mãe falando é sempre bronca, né, amigo falando é um conselho, e todas as vezes que, pela história que ele conta, ele conseguia antever, né? Então, quando você tem uma visão, passa um pouco à frente, é onde acaba tendo sucesso. Mas, Matida, você conhece o doutor como pessoa há muito mais tempo do que eu, né? O que você poderia falar pra gente já ir para os nossos fechamentos e depois você perguntar pro doutor o que ele tá fazendo agora, o que ele gosta, quais são os hobbies dele, né? Do CrossFit? Diz aí, Matida. Não, isso que ele falou agora é muito interessante. Então, sempre me perguntavam, lá na década de 80, poxa, plano de saúde, né? Você acha que vai perpetuar, vai ter um segmento, será que não vai falir tudo, vai acabar? E lá atrás eu já falava, né? Plano Collor, plano cruzado 1, cruzado 2, inflação nas alturas. Eu falava, olha, plano de saúde é uma coisa que vai ter aí por mais de 10 anos. Aí chegou a década de 90, faziam a mesma pergunta, poxa, mas plano de saúde é muito caro, burocracia, vai ter mercado? Olha, vai ter mercado no mínimo por mais de 10 anos. Aí 2000, 2010, 2020. Se me chegarem hoje e perguntarem, vai ter mercado? Vai ter mercado nos próximos 10 anos. Então, eu queria só ver se o Dr. Sidney compactua com essa minha filosofia de que plano de saúde, teoricamente, é um mal necessário e vai ter mercado por pelo menos mais uns 10 anos. O duro que aqui no Brasil a gente paga muito imposto, muito mesmo, e o retorno você não tem. Porque, na verdade, se você pagasse os impostos e tivesse como retorno boa educação, boa saúde e segurança, já estava pago. Educação, saúde e segurança. Hoje, o que um classe média mais alto faz? Hoje não, já faz tempo. Paga impostos altíssimos, paga escola
particular para os filhos, paga plano de saúde e ainda paga segurança privada. Então, essa é uma equação bastante perniciosa para o brasileiro, de uma forma geral, o brasileiro classe média, né? Que eu tenho a impressão que representa aí a maior parte dos ouvintes desse podcast. Agora, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: olha, você vai viver 100 anos. Basta não morrer antes. Brincadeiras à parte, é o seguinte. Meu pai tem 99. Quando ele vai fazer 100 agora. Quando ele completou 99 anos no começo deste ano, a quantidade de amigos nonagenários que ligaram para ele o Viena no aniversário era uma coisa que era difícil de se imaginar na década há 10 anos atrás. Então, tem muita gente chegando aos 90 e poucos anos. Alguns bem. Agora, já que você vai chegar aos 100 anos, é bom que observe algumas regras para você conseguir viver esses últimos anos com qualidade. Primeiro, não adianta falar atividade física. Tem que falar, crie músculos. Porque senão o pessoal vai achar que caminhar no parque é atividade física. Não é. Tem que criar músculos. Ou seja, academia ou aprenda a fazer exercícios resistidos em casa. Segundo, uma dieta adequada. Tem que falar o que é dieta adequada. Dieta adequada é comer majoritariamente verduras, frutas, grãos, pouca proteína animal e um pouquinho de arroz e feijão, tudo mais. Livre-se do açúcar, livre-se do sal. Produtos industrializados, carnes processadas, linguiça, salsicha e outras coisas mais, exclua da sua dieta. Refrigerantes, exclua. Tome chá e água. Infelizmente, a gente vai crescendo e lendo, e muitas daquelas crenças que nós tínhamos ao longo dos anos vai tendo que ser colocado de lado. Por exemplo, eu cresci ouvindo dizer que 1 taça, 2 taças de vinho por dia fazia muito bem para a saúde, protegia o coração e tudo mais. Só que, no final de 2021, saiu um trabalho da maior empresa de imagens do Reino Unido, onde eles avaliaram 36 mil pessoas e aquelas que bebiam tinham uma redução da massa encefálica. O pessoal critica, mas é um dado único, não foi feita uma contraprova, tudo mais, mas, entendeu? Puxa vida, vai ter coincidência em 36 mil? Então é uma coisa para você pensar, certo? Cigarro, esquece, drogas, esquece. Então, vida saudável é isso. E é lógico, né? Uma rede de relacionamento, você tem que aprender a fazer amigos, você tem que ter aqueles amigos com quem você pode contar e um bom sono. Tendo isso, você está pavimentando o caminho para chegar bem aos 100 anos de idade. Olha aí, Matida, além de todo esse empreendedorismo raiz, toma mais essa aula aí de hábitos saudáveis. Dr. Sidney, muito obrigado. Ficou muito envaidecido, né? Agradecido também. Muito feliz a gente estar retomando aqui com o nosso podcast. Esse é o 2º episódio, né? Agora na nova estrutura que nós montamos. E não tinha como ser outra pessoa sem ser o senhor, que é uma referência pra gente nisso que a gente gosta de fazer, né, Matida? Quer vender plano de saúde, seguro saúde. E obrigado mesmo de coração por todas essas dicas que o senhor deu aqui com muita valia, né? Mas ele pode dar muitas dicas a mais, né? Pode, Matida. Porque eu acho assim, eu acho que na vida a gente tem que ter referências. Eu tive as minhas referências. E eu posso dizer com certeza absoluta que uma das minhas maiores referências foi esse homem que está aqui do nosso lado, o Dr. Sidney Moure. Por quê? Você tem que ter pessoas do tipo, poxa,
um dia eu quero ser igual a ele, né? Uma pessoa de atitudes ilibadas, uma pessoa do bem, uma pessoa altruísta, uma pessoa que se preocupa com o próximo. E lá atrás, nós estamos falando aí de praticamente quase 40 anos atrás, o Dr. Sidney já tinha esse perfil. Então a gente já chegava, conversava com ele, via que era uma pessoa totalmente diferenciada, apesar de estar numa condição social muito acima, mas ele não tinha orgulho, ele tratava todas as pessoas de forma humilde, sabe? Então, assim, eu sinto um privilégio muito grande de ter participado de uma fase da vida dele onde ele pôde me ensinar muitas coisas. E o pouco que eu sou hoje, eu devo muito a esse homem. Que legal, que bacana. Ele não tá te chamando mais de meu sobrinho ou meu primo e tal, os negócios começaram a ficar mais difíceis pro seu lado, hein, Matias? Mas, doutor, muito obrigado. Aqui, normalmente quando a gente termina um quadro, se o senhor quiser fazer... Eu sei que o senhor... o estrogonofe, como é que tá ainda? Tem cozinhado? Eu sei que o senhor gosta da culinária... Citou o vinho também, o Matida tem um presente aí para entregar para o senhor, né? Um oferecimento que a gente vai fazer o Paga Nós aí depois, né? E mais uma frase assim, uma frase que o senhor poderia deixar para essa molecada, para esse pessoal que está querendo empreender. No começo da conversa o senhor falou, empreender é um negócio legal, né? O que o senhor poderia falar com toda essa sua sabedoria, doutor? Sabe que teve eu fico sempre lendo algumas frases e tudo mais, né? Mas eu tenho uma que eu achei muito interessante recentemente, que é assim, o que é você ser livre? Você ser livre é você fazer o que você não quer, para você chegar onde você quer. Às vezes eu não quero acordar de madrugada, mas eu tenho que acordar de madrugada e ir para a academia. Às vezes eu não quero estudar, mas tem que estudar, né? E outra coisa é assim, você tem que gostar do que faz e não fazer do que gosta. Muito bem, aprendeu essa, Matilda? Ó, palmas aí, põe aí, produção. Valeu. Doutor, mais uma vez obrigado. Matilda Sam, muito obrigado. Você aí que nos segue, continua, corra atrás do tempo que vem muitas novidades por aí. Um grande abraço do Montes. Tchau.